Boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um estudo do projeto Pomone. Caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, inscreva-se. Se você quiser também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, interagir conosco, basta nos enviar um e-mail, tá? O e-mail está na descrição aqui do vídeo. Se você quiser também pode deixar um comentário, né, com o seu número de WhatsApp, como você achar melhor. Os nossos encontros são semanais. E aqui estudamos livros voltados para as profecias do tempo do fim. No nosso canal você poderá aí procurar pelas playlists, né? Os livros que nós já recapitulamos, que já estudamos. Então, sejam todos aí bem-vindos. Bem, como sempre fazemos, vamos orar, vamos pedir a Deus, né, que esteja conosco nesse estudo. Senhor nosso Deus, bondoso Pai, graças te damos por mais uma semana. Neste momento, iremos refletir um pouco sobre aquilo que lemos, aquilo que estudamos, do livro Eventos Finais. Que o teu Santo Espírito nos ilumine, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Estamos aí no capítulo 7 do livro Eventos Finais. Vida Campestre é o título do capítulo. Aqueles que não sabem, né? Nós temos um livrinho, uma compilação chamada Vida no Campo, né? Que traz várias dessas citações, na verdade, praticamente todas, né? Essas citações que estão aí nesse capítulo 7 do livro Eventos Finais. Então, recomendamos a todos que leiam não só o capítulo 7 do livro Eventos Finais, mas também o livrinho Vida no Campo, né? Para que tenha uma compreensão mais abrangente do propósito de Deus para o seu povo nesse tempo do fim. Bem, vou compartilhar aqui a tela. Algumas citações nós iremos ler, iremos comentar. Mas antes de comentar sobre esse capítulo especificamente, é, quero chamar a atenção de vocês para um comentário que eu li aí no YouTube, né? O YouTube traz alguns audiolivros, né? E além de ler, eu também procuro um pouco antes aqui do estudo, algum outro momento aí durante a semana, ouvir também, né? Enquanto eu estou fazendo alguma outra atividade, vou ouvindo não só capítulos aqui do livro Eventos Finais, mas de outros livros também do Espírito de Profecia. E lá no YouTube, no canal lá, né, que disponibilizou o audiolivro do livro Eventos Finais, nesse capítulo 7, me chamou a atenção lá um comentário, né? A pessoa dizendo lá, né? É isso 4 anos atrás, que estava se preparando, estava em vias lá de deixar a cidade e ir para o campo. E adivinhe qual é a cidade da pessoa. Ela identificou lá a cidade dela. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Nós sabemos muito bem que a cidade de Porto Alegre, né, e várias outras cidades, mais de 100 cidades lá no Rio Grande do Sul, estão passando neste momento por uma verdadeira catástrofe, né, a maior tragédia ambiental da história daquele estado, né, com várias pessoas mortas, né, muitas pessoas desalojadas, uma tragédia assim sem precedentes. E eu fico me perguntando, né, o que que aconteceu com aquela pessoa lá do comentário. Espero que ela realmente tenha conseguido sair, que tenha saído de Porto Alegre, que tenha ido para o interior, né? O interior também pode ser afetado por alagamentos, por outras questões ambientais, certamente. Mas os irmãos podem sempre notar, podem reparar, né, que com certeza sempre as pessoas que estão nos grandes centros urbanos são muito mais afetadas, como aconteceu aqui no nosso estado do Espírito Santo, há alguns meses atrás, também em Mimoso do Sul e outras cidades, né, alagamentos, enchentes.
E não me consta que ninguém que vive no campo, nesses municípios aqui do nosso estado, que tenha sofrido assim muito drasticamente com aquelas enchentes, né? As cidades, pelas próprias características, né? As construções, a forma, a disposição delas, muitas vezes próximas a rios, né? Tudo isso contribui para que essas enchentes, né, sejam devastadoras ali, para que as economias das pessoas, né, sejam levadas embora e muitas vezes as vidas também. Bem, irmão de Jair está falando que está sem áudio. Os demais estão me ouvindo? Alguém pode comentar aí no chat ou abrir o áudio e falar se estão me ouvindo? Sim, ele precisa autorizar. Precisa autorizar o seu áudio. Escrevam aí no chat para ele, né? Que ele não está ouvindo, né? Orientem um irmão aí no chat, por gentileza, tá? Qualquer coisa, falem com ele que é só também sair e entrar de novo. Às vezes eu faço isso e resolve ali qualquer problema de áudio. Muito bem, irmãos. Vida campestre. O ideal divino está no Gênesis, né? Aliás, o livro do Gênesis é um livro que revela muitas coisas para nós, né? Sobre alimentação, o próprio sábado, né? Foi instituído na Semana da Criação, muitas coisas. O livro ali de Gênesis já aponta ali para nós, né? Para todos os filhos de Deus ao longo da história, né? A profecia messiânica, muitas coisas, né? E o ideal divino, né, da habitação de um homem, onde o homem deveria viver, está ali, no Gênesis, né? Esse plano de Deus que o homem habitasse em cidades, né, ele teria construído uma cidade lá no Éden, mas o homem foi colocado num jardim, né, com a sua esposa ali para lavrarem aquele jardim, para cuidarem do jardim, certo? Bem, é, e a gente sabe que pouco após a queda, certo? Caim, né, assassinou Abel, o irmão, e ele saiu e já fundou uma cidade. Aí depois temos Nimrod, né, é, que também vai fundar uma cidade, vai ser um homem poderoso, e dali vai surgir Babel. E a gente sabe que as grandes afrontas, por assim dizer, né, contra os planos de Deus partiram de cidades, né, principalmente, né? Cidades que se tornaram reinos, que se tornaram impérios, que perseguiram o povo de Deus ao longo da história, como foi o Império Neobabilônico, o Império Persa, o Império Greco-Macedônico, o Império Romano e daí por diante, né? Então, se o homem tivesse permanecido com esse ideal divino, né, de viver no campo, muitos problemas, né, violência, criminalidade, muitos problemas seriam menores do que são hoje, né? Certamente existiriam e existem problemas no campo, né? Porque o pecado entrou neste mundo, mas sempre numa escala muito menor, certo? E aí, é, a gente percebe, né, que na infância de Jesus, o fato de ele viver em contato ali com a natureza, nas colinas da Galileia, tudo isso também foi fundamental para a preparação, né, do homem Deus, Jesus. E Ellen White destaca muito isso, né? A comunhão com Deus, a, as lições da natureza, né? Tudo isso é extremamente valioso. A simplicidade, né, da vida no campo, né? As cidades estão muito ligadas à ostentação, ao luxo, à vaidade. Então, o plano de Deus é realmente que o seu povo viva no campo, viva em locais um pouco mais retirados. E Ellen White fala: sair das cidades o mais depressa possível, comprar um pequeno trato de terra, né? Então, nós não precisamos de imensas fazendas, né? Não, um pequeno trato de terra. Em outros textos, ela fala de uns poucos hectares, né? Um hectare tem 10.000 metros quadrados. Então, uns poucos hectares, quem sabe 2, 3 hectares, poucos hectares, onde a gente pode ali ter um jardim, uma horta, né?
ver as flores crescerem, educar ali os filhos ali nesse ambiente. O Senhor recomenda que o seu povo fixe residência longe das cidades, pois a hora que não cuidais, fogo e enxofre cairão do céu sobre essas cidades. E aí a gente pode entender fogo e enxofre, né? No sentido mais amplo, destruições de todos os tipos, enchentes, o castigo de Deus sobre as cidades, porque as cidades são locais onde os vícios, né? Onde a impiedade, onde a incredulidade, onde as afrontas, né, contra Deus, elas se concentram ali, certo? Pensem nos carnavais, nas paradas LG, e aí temos outras letrinhas aí, tudo isso se concentra em cidades, né? Então, o castigo de Deus será derramado, tem sido derramado e continuará sendo derramado sobre as cidades. Então, por isso, o convite para que deixemos as cidades. A punição será proporcional a seus pecados. Tempo atrás, eh, uma irmã, inclusive lá do Sul, né, nós estávamos conversando, né, ela também estava se aproximando do nosso grupo para estudar profecias conosco, e ela dizia, de uma dessas cidades lá do Rio Grande do Sul, a concentração de pessoas ímpias, pessoas incrédulas, pessoas depravadas, né? E ela relatava isso. Então, a punição será proporcional aos seus pecados, certo? Muitas cidades ainda, pelo que a gente estuda, né, nas profecias, ainda sofrerão com o castigo de Deus, né, com a ira divina. Quando é destruída uma cidade, nosso povo não deve considerar essa questão como algo sem importância, não é algo trivial, não é algo para passar batido. E pensar que, se surgir uma ocasião favorável, poderão construir casas para si nessa mesma cidade destruída. Então, não é os irmãos, né, que tiveram casas destruídas, não é para fazerem planos de reconstruírem as casas nesses mesmos locais, né? É para fazerem o possível para deixar essas cidades. Quando todos os que desejam compreender o significado dessas coisas, que todos os que desejam compreender o significado dessas coisas, leiam o capítulo 11 do Apocalipse. Lede cada um dos versos e aprendei o que ainda está para ocorrer nas cidades, certo? Lede também as cenas descritas no capítulo 18 do mesmo livro, né? Castigos ali, né? Que são relatados que se abateriam sobre as grandes cidades. Bem, Ellen White, em alguma parte desse capítulo, que obviamente nós não iremos ler todo, só destacar aí alguns pontos aí importantes, ela fala lá também sobre Ló, né? Sobre Sodoma. E um texto aí que eu gosto de me lembrar sobre a tragédia de Ló está no capítulo 13 de Gênesis, certo? Capítulo 13, verso 12. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló habitou nas planícies, nas cidades da planície, e armou sua tenda em direção a Sodoma. Ou seja, ele foi se aproximando cada vez mais de Sodoma, até que ele passou a viver em Sodoma. E embora ele tenha permanecido justo, ele perdeu uma parte da sua família ali naquela cidade. A sua esposa, né, filhos que se perderam e duas filhas saíram com ele, mas a gente sabe a história seguinte, né, que os padrões morais mesmo das filhas tinham se afrouxado, né? Então, uma grande tragédia se abateu sobre Ló e fica aí o exemplo, a lição para todos nós, certo? Ellen White fala também nesse capítulo sobre Enoque, né? Que Enoque andou com Deus, teve uma vida íntegra perante Deus, tanto é que foi trasladado. Ele já profetizava sobre a vinda de Jesus, né? E o que ele fazia? Ele ia até as cidades, né? Naquela época já existiam cidades, né? Desde Caim, como eu falei, mas ele ia apenas para pregar. Ele ia, levava a mensagem de advertência, pregava e depois ele voltava para
a casa dele no campo, né, num local retirado. E da mesma forma, nós iremos evangelizar as cidades. Muito se fala aí hoje sobre missões urbanas, sobre evangelismo nas cidades, mas sem fazer o devido apelo para que nós deixemos as cidades. O método estabelecido por Deus para evangelizar as cidades não é vivendo nas cidades, é vivendo no campo e indo visitar as cidades para que a mensagem seja levada. Então, por exemplo, uma ampla distribuição de livros, né? Não há necessidade de passarmos dias e dias na cidade, né? Podemos ir um dia, fazemos uma distribuição, fim do dia voltamos para o campo, enfim, depois, uma outra ocasião, né? Vamos a uma outra cidade ou uma outra parte dessa cidade, porque há cidades que realmente são muito grandes, e assim sucessivamente. Ellen White fala de restaurantes, fala de outras iniciativas assim, né, de evangelismo, mas que não demandam necessariamente que vivamos na cidade, né? Ela fala sobre a importância de que ah, o campo, né, onde devemos habitar, não fique também tão distante das cidades, né? Não deve ficar assim tão isolado também, né? Nós não devemos ser eremitas, né? O eremita é aquele que se isola do mundo. Não é esse o objetivo também. Mas a uma certa distância para evitar a poluição das cidades, evitar a contaminação moral, as depravações das cidades, certo? Mas que ao mesmo tempo seja viável irmos até as cidades, deixar a mensagem, pregar, né? Também comprar, porque enquanto não formos proibidos de comprar e vender, precisaremos das cidades, enfim, dos serviços que estão nas cidades, e aí ao fim do dia, retornamos para casa, no campo. Então, esse é o plano de Deus, certo? Ela fala também que, muito em breve, o problema de se comprar e vender será muito sério. Então, um dos objetivos, né, de se viver no campo, que o povo remanescente viva no campo, é para que tenha segurança alimentar, né, para que tenha o mínimo de independência do sistema, certo? Por quê? Sendo proibidos de comprar e vender, o dinheiro não irá servir para nada. Não importa quanto dinheiro você tenha na conta, não vai servir para nada. O que vai servir é justamente aquilo que você cultivou, certo? Os seus tubérculos, as suas frutas, os seus cereais, é isso que vai contar para que você consiga se manter e manter a sua família, certo? Outras provisões também deverão ser feitas, não apenas a produção de alimentos. Pensa, por exemplo, na questão da lenha, né? Que é essencial ali para acender um fogareiro, um fogão a lenha, em alguns lugares, né? O aquecimento da casa no inverno. Isso é possível se você estiver no campo. Na cidade pode até ser possível, mas é bem mais complicado, né? Você armazenar lenha, ter um fogão a lenha, enfim. Então, uma série de outros cuidados assim serão necessários. Plantas medicinais, né? Não apenas alimentos, mas plantas medicinais, né? Porque se nós não poderemos comprar e vender, alguém ficou doente, como é que vai na farmácia? Como é que vai poder comprar ali um medicamento, certo? Bem, ela fala das bênçãos do ambiente natural, né? É verdade, como um amigo me lembrou, que nos tempos ali de Ellen White, ali nas últimas décadas do século XIX, início do século XX, a poluição nas cidades era muito pior, de modo geral, né? Claro, do que é hoje. Mas a poluição moral só tem piorado desde então, né? A poluição moral, as más companhias, né? As crianças, mesmo instituições adventistas, tá? Eu digo isso com propriedade porque eu passei 9 anos e meio lecionando na educação adventista, né? O nível de depravação das crianças, não há como controlar esse tipo de coisa. Veja, isso não é culpa da instituição, né? A instituição está lá, ela vai receber, vai matricular os alunos, não pode discriminar crianças ali de todas as religiões, crianças que não têm religião. Então, não é possível preservar, né, a pureza de uma criança vivendo na cidade.
E aí os irmãos sabem, né? Ellen White disse também que até os 8 ou 10 anos, a mãe deveria ser a única professora dos filhos, ou seja, o campo também vai propiciar o homeschooling, né? Educação domiciliar, que na cidade, principalmente num país como o Brasil, é extremamente difícil devido às denúncias, né? Bem, mas isso aí é um outro tópico sobre a educação, né? Lembrando que hoje, graças à internet, né, muitos perigos estão no campo também, obviamente, né? As famílias precisam estar atentas, né, acompanhar ali o que as crianças estão acessando, né? Os próprios pais terem cuidado, porque é, a internet ela é útil, né? O homem do campo precisa estar conectado, precisa de informações, precisa, enfim, obter conhecimentos até para sua lida ali no campo. Então, a internet ela é fundamental, certo? E aí muitos problemas também poderão ser levados para o lar no campo, né? Algo que não existia nos tempos de Ellen White. Bem, ela dá vários exemplos de instituições educacionais. Ellen White defendia que os sanatórios, né, que eram os hospitais, as clínicas ali da época, as escolas, fossem retiradas das cidades também, fossem estabelecidas num ambiente rural. Isso seria melhor para o tratamento, para a saúde física, mental, espiritual, tanto dos estudantes quanto dos pacientes nessas clínicas. Então, na Austrália, Ellen White trabalhou ativamente nesse sentido. Nos Estados Unidos, né, ela cita aqui Loma Linda e outros, temos aí vários outros exemplos. Então, a gente sabe que até o século passado havia assim, um objetivo, né, uma meta, sempre que a igreja estava se estabelecendo numa região, procurava-se implantar uma clínica ou um internato, né, como aqui no Espírito Santo nós temos o CAIS, né, o Colégio Adventista do Espírito Santo, o antigo EDESA, né, no momento em que a igreja estava ali avançando ali naquela região noroeste ali do estado. Então, isso era muito comum, né, em vários lugares aí do mundo, né? Hoje perdeu-se um pouco isso de vista. A igreja acaba concentrando muitos esforços mesmo nas cidades, né? Mas fica essa reflexão. O plano de Deus é que as instituições se estabelecessem no campo, certo? Até editoras, não apenas, tá? Escolas e clínicas, não. Muito bem. É, Ela fala de Madison, né? Eu recomendo que os irmãos estudem ali a história do Sutherland e do Magan, né? E a escola de Madison, um exemplo fantástico, né? Tem um livrinho chamado Madison, A Linda Fazenda de Deus, todo o propósito de Deus ali para uma área que os homens não davam muita coisa, uma área que era considerada degradada. E Ellen White apontou, não, devemos estabelecer uma escola aí. Era uma escola de sustento próprio, né? Não era vinculada oficialmente à organização, que fica aí um exemplo, né? Quanto mais instituições assim, instituições de sustento próprio, de apoio à igreja, melhor, tá? Não devemos ver isso com maus olhos. E aí nós temos o exemplo de Madison, que depois, infelizmente, fechou, né? Mas que deixou aí um legado importante para todos aqueles que apreciam aí a obra de sustento próprio. Bem, ela fala aqui até da água, né? Não precisamos ter receio de beber água impura, pois aqui ela nos é suprida em abundância do reservatório do Senhor, né? E a água nunca esteve tão contaminada, né? Eu estive me informando sobre isso também recentemente, inclusive vendo vídeos e aprendendo com pessoas que estudam realmente isso. Só muito recentemente a ciência, né, passou a ter condições de identificar todos os problemas ali, vamos dizer assim, que há na água que nós consumimos, porque o saneamento é básico, né? Então o tratamento é básico, é só para retirar os resíduos mais visíveis, vamos dizer assim, resíduos sólidos, micro-organismos,
Mas há, por exemplo, hormônios, né? Hormônios, inclusive femininos, né? Dos anticoncepcionais, vestígios de medicamentos, tem pessoas que despejam remédios ali no vaso sanitário, na pia, metais, microplásticos, há uma série de contaminações na água que nós estamos consumindo na cidade, infelizmente. Então, no campo, esse detalhe também é importante, né? A água realmente é pura, né? Água de nascentes, né? De poços ali. Então, as vantagens são inúmeras da vida no campo. E fica, então, essa mensagem, esse chamado para todos nós, né? Que realmente venhamos a nos planejar, buscar, né? Sair da cidade, né? Ir pesquisando propriedades, orando, entregar isso nas mãos de Deus, para que nós não sejamos apanhados aí, desprevenidos, quando não for possível mais comprar nem vender. E, na verdade, bem antes do decreto dominical, a vida nas cidades vai se tornar extremamente opressiva, né? Greves, tragédias ambientais, como eu mencionei, né? A mão de Deus vai pesar cada vez mais sobre as cidades. Então, devemos acelerar o passo para que possamos, então, nos retirar das cidades. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Ô, Rafael, você falou que naquele tempo de Ellen White, a poluição era maior do que hoje? Era muito maior, irmão, porque vivia-se ali no contexto da segunda revolução industrial, e não existiam leis ambientais, né? Leis para punir realmente empresas poluidoras. A tecnologia não era avançada, filtros, né, de chaminés dessas fábricas. Então, ela fala de ruas estreitas, de poluição, de fumaça, de ambientes assim, insalubres realmente, né? E na história também a gente estuda muito sobre isso. Ah, assim, o ambiente era terrível, certo? Ainda temos problemas. Por exemplo, aqui em Vitória a gente conhece bem aí o pó preto, né? Um problema que entra governo, sai governo e isso não se resolve. Mas naquela época era numa escala muito maior, né? Eu lembro até, inclusive, né, o detalhe que eu sempre falava para os alunos de como as mariposas claras desapareceram de Londres e das grandes cidades britânicas nessa época da Revolução Industrial. Por que que elas desapareceram? As árvores estavam tão cheias de fuligem, estavam tão escurecidas, que quando pousava ali uma mariposa clara, né, os predadores, os pássaros, vinham rapidamente, identificavam, né, e devoravam as mariposas, de modo que elas se extinguiram ali das grandes cidades britânicas. Só sobreviveram as mariposas escuras, porque conseguiam ali se camuflar no meio da poluição ali. Então, para ter ideia da podridão que eram as cidades, né, naquela época. Nas nossas grandes cidades, principalmente aqui no Brasil, nós temos as periferias, né, que ainda existem muitos problemas sérios. Metade das residências no Brasil não tem acesso à rede de esgoto, a saneamento básico. Então, existem muitos valões, existem ainda muitos lixões, né? As pessoas têm que conviver com isso. Mas é numa escala menor do que era na época de Ellen White. É verdade, a gente precisa reconhecer isso. Mas, como eu falei, outros problemas foram amplificados, né? A violência, né? A depravação, vícios e más companhias, né? Tudo isso tem piorado bastante. Ok, obrigado. Por nada. Alguém que vive no campo, que já vive no campo, quer fazer um breve relato de como é essa experiência? Hein, Rafael, Elda, eu Olá. vivo no campo, mas eu não vivo do campo. E isso é um problema, né? Porque eu não tenho como sustentar as minhas despesas hoje
com o dinheiro do campo. E isso é uma barreira bem grande mesmo, né? Para quem tem interesse de ir para o campo, não é fácil a lida no campo, é muito difícil. A gente pede por chuva, quando ela vem, os matos crescem, e aí você fica praticamente coberto pelos matos, né? Mas quando a senhora White fala para você ter um pedacinho de terra, eu acho que ela tem toda a razão de ser um pedaço pequeno, para você dar conta de plantar e colher, não depender de alguém, né? Porque se você não vai ter dinheiro, você não vai ter funcionários e nem vai ter um emprego. Então, você mesmo que vai ter que fazer. E se for uma área muito grande, você não consegue dar conta, né, sozinho. Não é fácil para a gente que foi acostumada na cidade vir para o campo. O estilo de vida das pessoas que são vizinhas é um estilo bem diferente do que a gente vivia na cidade, né? Outra coisa é mão de obra para você encontrar é muito difícil. Hoje, dificilmente você acha alguém que quer fazer o serviço, mesmo que você se ofereça para pagar bem. É difícil você encontrar. Linda a ideia, né? Mas para nossas realidades tem sido muito difícil. Eu tenho que me deslocar todos os dias para trabalhar, é um gasto de combustível, a gente chega já do trabalho cansado e aí já quase não tem tempo para mexer com nada na roça, e às vezes eu fico pensando se eu fiz o certo ou não fiz. Mas quando eu perguntei a Deus, Deus me respondeu assim, com a história de Ló: vai-te pela tua vida, né? Apressa-te pela tua vida. Foi essa a resposta que Deus me deu. Então, eu me apressei, vim. O meu esposo ainda não veio completamente, né? Mas a gente tem orado para que Deus nos oriente sempre. Amém. É muito bom o seu relato, Elda. É claro que existem sempre dificuldades, né? E a questão de ter um pequeno trato de terra é extremamente importante, né? Pelas razões que você apontou aí. Eu quero chamar a atenção aí para os irmãos, né? Nós temos uma página, né? Um blog, Projeto Pomone, deixa eu tirar aqui, projetopomone.blogspot.com, e aqui nós vamos salvando, tá? Informações, citações de Ellen White, enfim, que temos compartilhado no grupo Adventistas no Campo. Então, como no WhatsApp as coisas vão se perdendo, porque as pessoas vão postando outras mensagens e tal, o que é compartilhado lá de mais assim relevante, nós passamos para cá, tá? Para o blog. E aqui os irmãos podem ir na categoria, tá aqui, ó, agricultura, e vão ter acesso a todas as informações sobre agricultura, desde questões mais práticas até, principalmente, né, os textos de Ellen White, certo? Então, existem alguns alertas, né? Por exemplo, ela fala, né, daqueles que vão acumulando terras, vão se tornando muito ricos, fazem da agricultura um negócio, né, o agronegócio, né? E aqui temos uma foto aqui que é bem ilustrativa sobre isso. Não que seja proibido você ter equipamentos, tecnologia, muito pelo contrário, né? Mas no sentido de fazer disso um grande negócio, montar, quem sabe, ali uma agroindústria e começar a ver aqui a atividade no campo, não como uma forma de educação para o seu lar, de garantir sua subsistência, mas uma forma de ir acumulando fortunas. Então, existe esse risco também, né? E ela fala, dentre aqueles que estarão absorvidos, né, pelas coisas do dia a dia e não vão perceber os sinais quando Jesus voltar, ela fala, além de negociantes, de advogados, de grandes e pretensos bons homens, ela inclui ali agricultores. Eu até destaquei aqui em negrito, né? Então, a vida no campo é uma bênção? É, mas ela também traz algumas tentações, alguns
perigos, né? E precisamos estar atentos a isso, né? A gente sabe perfeitamente que Satanás é um mestre em perverter aquilo que é bom, né? Então, o plano de Deus, Satanás vai lá e perverte, não que ele cria necessariamente um outro plano, né? Deus tem a sua igreja verdadeira e Satanás vai lá e cria uma igreja prostituída, a Babilônia, e assim por diante, né? Deus tem o sábado, Satanás cria o domingo, e assim por diante. Certo? Essa citação aqui eu gostei muito também, né? Que fala do elevado padrão de Deus. Ellen White fala lá, né? Que ah, adquiriu uma pequena terra lá, alguns hectares de terra, que havia uma vinha lá, mas que ela não venderia de modo algum as uvas para uma vinícola próxima lá, porque não queria que as uvas contribuíssem para a destruição das pessoas, né? Devido ao álcool, né? E tudo mais. Então, ela disse que preferiria perder todo aquele lucro a abastecer aquela vinícola, né? Que iria produzir vinho. Então, vejam como é elevado, né? O padrão de Deus, né? Se o agricultor produz algo lá, né, que ele vai vender, se ele está consciente que quem vai comprar vai transformar aquilo em algo destrutivo, algo que vai contra os nossos princípios, o agricultor não deve jamais vender, né? E existem outros, né, outros alertas ali, né? Aqui uma compilaçãozinha com citações, né, sobre onde morar, as características da casa, da terra. Enfim, irmãos, fica aí esse convite, tá? A página aí, projetoupomone.blogspot.com. Para os irmãos que estão aqui ao vivo, vou compartilhar aí no chat, tá? Tá aí o linkzinho aí. Posso colocar também lá no grupo, ok? Vou compartilhar também nos grupos, o grupo Adventistas no Campo e o grupo do Projeto Pomone, acabei de compartilhar lá, para facilitar para os irmãos. Bem, é isso então. Vamos encerrando por aqui, né? Alguém tem aí algum outro comentário a fazer? Vamos permanecer em oração pelos irmãos, né? Pelas pessoas que estão sofrendo lá no sul do Brasil. Eu compartilhei nos grupos também o Pix da Adra. Não deixe de fazer, irmãos, uma oferta, uma contribuição para pessoas que perderam tudo, né? Muito triste, né? Muitos inocentes. Aqueles que estão nos acompanhando aí pelo YouTube, é sos@adra.org.br, é o Pix, chave Pix. Pode falar, irmã. Boa noite, irmãos. Feliz sábado. Eu Feliz queria sábado. comentar, não é, que assim, a minha experiência, eu também não moro no sítio, por sinal vou muito menos do que eu gostaria de ir, mas assim, se a pessoa puder, não é, ter uma pessoa fixa ou então de tempos em tempos ajudar a plantar é importante. Por quê? A fome vai chegar também para o homem do campo, porque muitos, a pessoa que eu comprei o sítio, o marido dela não queria vender, mas o sítio estava assim largado, porque eles não tinham recurso para botar irrigação, para colocar algum sistema de energia solar, eles não tinham. Então, o marido dela não queria vender, mas para resumir a história, ele é uma pessoa que hoje está trabalhando para mim e muito feliz. E o que o sítio produz alimenta também a família dele, alimenta também as outras pessoas. Porque quando chegar a fome, não, mas o homem do campo planta, não, eles têm muita dificuldade, muita dificuldade. Então, assim, se puder, não é, pagar uma pessoa para ajudar a plantar, a realmente irrigar, a manter o mato limpo, ótimo. Se não, de tempos em tempos, faça isso. Porque as coisas também, quando apertarem,
As coisas não vão crescer de uma hora para outra. Então, a terra tem que estar sendo trabalhada e estar sendo plantada, não é? Agora, eu compreendo que tem muitos locais que é difícil encontrar pessoas assim, honestas, não é? Pessoas que queiram trabalhar, muito difícil. Mas, assim, eu acho que vale a pena procurar, porque eles também serão muito castigados por tudo que irá acontecer, não é? E são pessoas que a gente também tem que evangelizar, né? A gente também tem que explicar, não é, o que está por vir. Era só esse comentário que eu queria fazer, Rafael. Muito obrigado, irmã. Sempre um prazer, tá? Ouvi-la Tá ótimo. aqui nos nossos estudos. A irmã tem toda a razão. E aí fica um alerta, né? Há pessoas que no campo estão ali com uma monocultura, né? E não é esse o plano de Deus, porque o nosso plano é ter uma agricultura de subsistência. Então, quanto mais pudermos variar, mais itens ali plantar, melhor. E para plantar Uhum. muitos itens, a pessoa precisa estudar, precisa de conhecimento, né? Porque cada planta tem uma característica, vai precisar de mais ou menos água, questões de adubação, existem culturas anuais, como milho, feijão, outras culturas são permanentes, né? Uma série de fatores assim. Então é preciso empenho, né? É preciso assim buscar mesmo conhecimento. Hoje com a internet nós temos aí uma facilidade, mas é preciso dedicar tempo a isso. Então fica esse alerta. Quem está ainda na cidade, que aproveite bem o seu tempo para ir estudando, né? Agregando informação útil, informação relevante. Às vezes as pessoas perdem tanto tempo em redes sociais, em outras coisas, né? Então, nós criamos lá o grupo Adventistas no Campo, também com esse objetivo, né, de compartilharmos ali experiências, trocarmos informações, temos compartilhado livros lá, tem sido uma benção, tá? Todos aqueles que quiserem fazer parte desse grupo também, basta nos pedirem aí, mandar uma mensagem para nós, será um prazer adicioná-los lá, certo? Irmãos, vamos fazer então a oração. Senhor nosso Deus, estamos concluindo mais um estudo. Que essas palavras, que essa mensagem, ó Pai, encontre lugar em nossos corações, que o Senhor nos mova, que nos motive, venha afastar todo o medo, toda a insegurança, Senhor, e que possamos nos consagrar mais e mais, inclusive vivendo em meio à natureza, afastados, de todos os problemas, tentações das cidades. Nós lhe rogamos, Senhor, de forma muito especial pelos desabrigados, pelas pessoas que perderam familiares naquela tragédia, nas enchentes lá no sul do Brasil, que o Senhor oriente ali os socorristas, os médicos, sensibilize também os corações, para que todos nós possamos enviar donativos, Senhor, recursos que vão auxiliar essas pessoas nesse momento tão terrível. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém.